Miami. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? E desejo em Deus que nós tenhamos um bom tempo na presença dele, né? Os irmãos têm liberdade para perguntar, para conversar comigo durante a palestra sobre aquilo, né? Sobre a mensagem durante o processo que nós vamos estar aqui. Eu vou falar sobre família, né? O pastor Daniel falou que seria importante eu estar tratando sobre assuntos de família, e família está dentro da minha especialidade. Eu tenho uma pós-graduação em terapia de família, né, nessa dinâmica familiar, na importância da dinâmica familiar. E nós lemos a palavra de Deus e às vezes ficamos constrangidos com alguns exemplos de família que nós temos na palavra de Deus, né? Tem exemplos de família fantásticos, mas tem alguns exemplos de família nada bons, né? Se nós formos pensar na família de Abraão, ai, ai, ai. Se formos pensar na família de Jacó, já também a gente acha complicado, né? Então, isso para não citar os outros exemplos que nós temos para frente, né? De Moisés, imagina, né? Moisés ainda teve a complicação de ter os dois irmãos se levantando contra ele em algum momento. Então, a gente tem alguns exemplos bem trágicos na palavra de Deus no que diz respeito à família. Mas a família é e sempre será a célula máter da sociedade, né? O âmago do ser, é onde que nós nos identificamos, é onde nós realmente nos tornamos gente, pessoa. Eu gosto de falar que o que nos faz falar português aqui no Brasil é o fato de nós convivermos numa família de brasileiros que falam português apenas, né? E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, as pessoas aprendem a falar inglês, crianças falando em crianças, porque convivem num ambiente onde tem crianças, adultos que falam o inglês. Então, a família, ela nos dá não só apenas um lugar de aconchego, mas ela também nos dá valores, nos dá cultura, nos dá comportamentos, nos ensina a ser pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Eu fiquei pensando no papel de cada um nessa família, no papel do pai, no papel da mãe, e lembrei de um versículo que eu gostaria de dar início, então lendo esse versículo com os irmãos, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Acho fantástico, eu estou lendo Deuteronômio, todo o Pentateuco, nesses 2 meses agora de quarentena, estou entrando em Deuteronômio, e achei fantástico a forma que Deus trabalha no sentido de dar orientações. E aqui em Êxodo 20, os irmãos sabem que faz parte ali dos mandamentos, né, que Deus vai dar os mandamentos ao povo de Israel quando eles estão lá no Monte Sinai. E um desses mandamentos, o 5º mandamento, como ele é conhecido, é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Eu fiquei pensando, né, o que é ser pai? Né? Então, o pai ele tem uma constituição biológica de ser. Então, eu sou pai porque eu contribuí no momento da fecundação. Então, eu sou pai biológico de alguém, meu DNA está nessa pessoa. Mas eu também sou pai no sentido espiritual e no sentido social também. Então, que pai que a palavra de Deus está dizendo para nós honrarmos? A palavra está dizendo para nós honrarmos esse pai biológico, esse pai social, esse pai espiritual. Que pai é esse que a palavra de Deus está nos incentivando a estar honrando, a estar respeitando? Então, nós verificamos aqui nessa palavra, o pai ele está juntando tudo isso numa só coisa. Juntando o espiritual, juntando o social e juntando o biológico. Honra o teu pai. Dá honra para ele. Agora eu fiquei pensando também, irmãos, o que é honrar? Deixa eu pensar. O que é honrar alguém? Se nós fôssemos dar uma explicação melhor sobre honra, que explicação nós daríamos sobre honra? Que fator nós daríamos, né? Talvez a gente ia colocar respeito, talvez nós colocaríamos dar o primeiro lugar, talvez nós colocaríamos ser verdadeiro, ser honestos com essa pessoa. E eu fiquei pesquisando e tentando entender o que explicar para aquele povo de Israel naquele momento, quando eles tinham acabado de sair do Egito, onde então um povo escravo e agora um povo livre, mas que não podia cair na libertinagem. Eles precisavam ter uma linha, eles precisavam ter um meio de como agirem, como conviver em sociedade, porque afinal de contas era um povo muito numeroso, como todos nós sabemos. Então, quando Deus fala de honrar este pai e honrar esta mãe, ele está dizendo de dar
prioridade para essa pessoa acima das suas decisões, acima do seu querer, acima daquilo que tem de perspectiva para a sua vida, de colocá-lo como alguém que sabe melhor do que eu, alguém que já viveu mais do que eu vivi, no sentido de honra, né? E dentro dessa situação eu fico olhando para a sociedade de hoje, os irmãos vão te concordar comigo, que na sociedade de hoje nós estamos vivendo um aspecto assim, que o pai deve ser o amigo, né? O pai amigo, o pai brother, né? O pai amigão, aquele pai que é para todas as horas e tudo mais. E eu, como psicóloga também, eu tenho uma preocupação com isso, porque amigo tá assim, eu posso encontrar amigos em vários lugares, dentro da igreja, na escola, na rua, no bairro, eu posso encontrar muitos amigos, mas pai eu só tenho um. Então eu não posso permitir, enquanto pai e mãe, de que a minha figura paterna se misture ou se dilua no ser amigo, no ser brother, no ser aquele cara legal, aquele que concorda com tudo, aquele que dá jeito em tudo, aquele que resolve todas as coisas, né? Dentro da psicologia a gente fala sobre uma relação parental legítima. Em que sentido? Que o pai ele coloca-se no lugar de autoridade. Ele se coloca num lugar de protetor, aquele que protege, aquele que dá parâmetro, aquele que dá exemplo, aquele que mostra o caminho que deve andar. Mostra o caminho, a direção. Né? Que daí nós vamos lá para Provérbios, quando o Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, o pai e a mãe, eles têm essa função de dar parâmetro. Quando eu me torno uma pessoa, um pai, uma mãe, melhor dizendo, muito fácil de lidar, muito assessor, muito brother, muito amigo, muito chegado, eu acabo diluindo essas fronteiras, esse caminho pré-determinado. E acaba que essa honra que Deus fala, que essa situação de entender como respeito, entender como aquele que sabe o que fala, entender como aquele que detém o conhecimento, porque tem uma história de vida ainda maior, fique diluída. E os filhos acabam tomando decisões por si só, agindo por sua própria maneira. Né? Dentro disso nós vemos que a adaptação dessas crianças, desse jovem, desse adulto, no meio social, ela fica comprometida em função disso. E eu fiquei pensando nesse fator de honra. Né? E o que esse fator de honra traz? Né? No versículo ele vem continuando esse fator de honra dizendo o seguinte, que quando eu honro, eu vou ter o quê? Meus dias alongados, prolongados sobre a terra. Tá certo, irmãos? Então, prolongado, quer dizer que eu vou estar mais seguro. Segurança. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu tenho um pai e uma mãe, que realmente são pai e são mãe no sentido de proteger, guardar, dar afeto, dar atenção, mas colocar limites, dizer assim, olha, o caminho é por aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou teu amigo, irmão, sou teu pai. Não, eu sou teu pai, eu sou aquele que mostra a direção, eu sou aquele que realmente fui chamado por Deus para ensinar o caminho que você deve andar. É por aqui, aqui é seguro, aqui você não vai cair, aqui você não vai se machucar. E mesmo se algum momento você se ferir, eu estou contigo aqui, você não está sozinho. Então, dar muita liberdade para os filhos, dar muito acesso para os filhos, faz com que eles não entendam mais esse lugar de segurança. E o limite ele fica fragilizado. Por exemplo, imagine nós aqui, todos ficamos dentro de uma casa. Eu estou aqui na igreja porque em casa não tem internet, estou aqui na igreja hoje. Então, vamos pensar assim, que nós não tivéssemos as paredes da igreja. O que isso daria para nós? Fragilidade, porque o vento entraria, a chuva entraria, qualquer pessoa poderia entrar dentro da igreja e pegar o que tivesse. Na nossa casa é a mesma coisa. As paredes da nossa casa, elas limitam o espaço da nossa casa, também nos protegem, nos guardam, nos livram de intempéries da sociedade e também da natureza. Nos protege. Mas da mesma sorte, essa proteção ela é rígida. Não tem como atravessar um bloco de concreto, não tem como atravessar uma placa de madeira. Não tem, é impossível. Porém, dentro da nossa casa, ela também não é uma caixa fechada de concreto ou de madeira, enfim. Ela tem portas e janelas. No relacionamento de pais e filhos, nós precisamos entender que temos que ter a parte de rigor, que são a madeira, que é os tijolos, que limita realmente e protege. Mas nós precisamos ter um aspecto de flexibilidade, que são as portas e as janelas. A janela é o quê?
É aquele espaço, aquele lugar onde a criança, o adolescente, o jovem, ele pode contemplar aquilo que está além da casa, aquele que está distante da sua casa. Amor, está acabando a bateria do meu celular aqui. Só um pouquinho, moça, para estar acabando a bateria aqui do celular, deixei carregando, mas não sei o que está dando aqui. Então, o que nós vamos entender? Que verdadeiramente nós precisamos dar a oportunidade aos nossos filhos, eles contemplar aquilo que está distante da nossa casa, olhar pela janela, se estender além dos seus horizontes. Que eles também precisam entender que a janela não é um lugar para sair, mas é lugar de contemplar, de ver, de olhar, de chamar o pai do lado, dizer, olha pai, eu estou querendo naquela direção, eu estou vendo isso além dessas janelas, o que eu faço, qual a tua ideia? Da mesma sorte que a nossa casa, que o nosso relacionamento precisa ter uma porta, que é o lugar onde nossos filhos vão sair. E vão sair para talvez nunca mais voltar, porque vão seguir a sua vida, ou vão sair para fazer uma faculdade, uma graduação e vão retornar, ou vão sair para visitar um parente, mas vão retornar. Então eu estou dando esses espaços para os meus filhos. Preciso entender isso. Então o honrar pai e mãe é quando esse pai e essa mãe verdadeiramente entendem a sua posição dentro da sua casa. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Me dá um sinalzinho aí. Estão me entendendo? Ok. Beleza. Quando nós olhamos para Marcos e Lucas, né, também Mateus, Jesus ele fala disso, né? Jesus ele traz essa lembrança dizendo que honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, quer dizer, dá valor. Não foi só um mandamento do Antigo Testamento, não foi só algo que Deus deu a Moisés, porque o povo estava saindo do Egito e precisava de ordem, precisava de direção, mas também Jesus no Novo Testamento, ele resgata isso novamente e dá ênfase para a importância dos filhos, dos jovens, dos adolescentes honrarem esse pai e essa mãe, porque eles têm a direção. Lembrando que a responsabilidade do ensino, a responsabilidade para transmitir o conhecimento de Deus era dos pais. Os pais tinham essa primeira responsabilidade. Nós lemos isso em Deuteronômio 6, amém, queridos? Lemos lá muito claro que os pais deveriam ensinar os seus filhos sentando, levantando, caminhando, antes de dormir, ao acordar. Essa responsabilidade é dos pais. Por isso que os pais eles também precisavam o quê? Se empoderar, vamos colocar as palavras assim, empoderar de que forma? Conhecer a palavra, conhecer o seu papel, ter sabedoria de Deus, buscar a sabedoria de Deus para fazer o melhor para os seus filhos. Não dá para eu ensinar uma coisa que eu não sei. Não tem condições. Então, o pai judeu, ele precisava buscar conhecimento da palavra, ele precisava conhecer o Pentateuco, ele precisava conhecer a lei. A mãe judia precisava conhecer para poder instruir o seu filho, para poder realmente escrever nas tábuas do coração do seu filho a lei do Senhor. Nós vemos quando Josué ele coloca, olha, decidam o que vocês vão fazer, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele dá um ultimato, ele dá uma decisão, ele diz, olha, é aqui que eu vou caminhar, dentro disso aqui, as coisas vão funcionar assim, aqui dentro dessa casa as regras são essas, nós servimos a esse Deus, nós pregamos essa palavra, nós entendemos Deus dessa forma, nós enquanto pais temos essa responsabilidade. Então Jesus ele frisa isso quando ele diz, honra o teu pai e tua mãe. Por quê? Porque o teu pai e tua mãe, além de serem os teus progenitores, aqui é para a sua vida. Amém, queridos? Faz sentido para você essa noite? Então nós precisamos verdadeiramente acordar aqueles que são pais, no sentido de realmente se reconhecer enquanto um instrumento de Deus para fazer diferença. Por que eu digo isso? Porque Jesus ele se assemelha a um relacionamento pais. Olha, sabe da celestial também sabe. Ele faz ele diz, olha, um filho, um pai celestial faz. O pai ele não vai te dar uma cobra. Assim também o Pai Celestial. Então o Senhor ele se apropria desta posição de ser Pai. Ele se apropria desse lugar de ser Pai. Né? E dessa forma ele diz, olha, eu também tenho coisas boas para te oferecer. Eu também tenho direção para te oferecer. Eu também quero te guiar em lugar seguro. Então quando ele chama a atenção novamente para honrar, ele já está perspectivando esse relacionamento nosso com Deus. Por que eu falo isso? Eu tenho observado de que muitos jovens, adultos também, eles têm dificuldade em ter um relacionamento de pai e filho com Deus. Por que isso?
porque não conseguiram ter um relacionamento pai e filho com o seu pai aqui na terra. Teve traumas na infância, na adolescência, não conseguiram manter um relacionamento genuíno, não conseguiram verdadeiramente estabelecer uma relação de cuidado, de proteção, por N motivos, talvez abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, por de repente o pai haver falecido, ou por não ter conhecido seu pai nunca na vida, de repente aconteceu alguma coisa e não conheceu, ou por os pais se separarem e aquilo se diluir, o pai se afastar, a mãe se afastar dessa criança, e se torna um adolescente que não consegue olhar para o Pai Celestial como um lugar seguro, como um Deus todo-poderoso, como um Pai poderoso que cuida de nós. E nós acabamos nos tornando órfãos espirituais de um Pai real, de um Pai celestial. Então, a nossa importância enquanto pais, a nossa importância enquanto pessoas que fazem parte de uma família e que estão na frente dessa família, é de ser representantes de Cristo. Ser representantes de Cristo na vida dos nossos filhos. Ser representantes desse Pai amoroso na vida dos nossos filhos. De um Pai que é amoroso, de um Pai que perdoa, de um Pai que realmente promete, cumpre aquilo que promete. E aqui nós temos outra coisa, nós como pais, se a gente falar algo, temos que cumprir aquilo que prometemos, não podemos voltar atrás na nossa palavra, tem que ser sim, sim, e não, não, porque nós vamos crescer ou vamos formar adultos que não vão ter paciência de esperar Deus responder, que não vão acreditar na resposta, que vão ter dificuldade em orar, que vão ter dificuldade em buscar a Deus, porque o seu histórico com relacionamento com pais é um histórico de que não sente firmeza naquilo que está acontecendo. Então eu quero nessa noite trazer isso para ti, frisar isso muito bem, porque isso Deus tem me incomodado, nessa responsabilidade que nós temos enquanto família, de sermos lugar onde Deus possa nos usar enquanto pais, para ser dignos de honra dos nossos filhos. E de outra parte também, de sermos filhos que sabem honrar os nossos pais, porque honrando nossos pais, nós também saberemos honrar a Deus. É muito difícil alguém que não honra o seu pai honrar a Deus. É muito difícil alguém que não mantém um bom relacionamento com seus pais ter um bom relacionamento com Deus. É um relacionamento de barganha, um relacionamento que eu peço e eu quero receber. E com Deus não é assim. Com Deus realmente é um relacionamento que Deus quer conosco, é um relacionamento de intimidade. É um relacionamento de proteção, de afeto, de acolhimento. Então, dentro desse aspecto, a gente entende de que nós, enquanto pessoas que servem a Deus, enquanto cristãos verdadeiros, nós precisamos buscar ser pais, mães, que realmente sabem o seu lugar, que realmente conhecem a Deus, que sabem o seu papel dentro da sua casa, e enquanto filhos, nós também reconheçamos que os nossos pais foram dados por Deus para nós, para nos ensinar o caminho que devemos andar. Eu não sei se os irmãos concordam comigo nessa abordagem que eu estou dizendo, mas de que muitas pessoas não conseguem tirar tempo de oração, dedicar tempo em oração, dobrar o seu joelho no lugar secreto, buscar a Deus ali, abrir a palavra e receber a orientação realmente de Deus e ter esse momento de alegria, de contentamento com Deus, porque não entende esse relacionamento de pai, não entende a proximidade que é ser filho. A maioria dos crentes, a maioria dos cristãos acabam tendo um relacionamento com Deus ainda distante de um Deus que está lá no céu e eu estou aqui na terra e que eu dobro meu joelho, peço coisas para Ele, louvo Ele, saio e vou viver a minha vida. Mas Deus nunca quis isso. Deus sempre quis um relacionamento de intimidade conosco. Foi assim no Éden. No Éden foi assim, Ele todos os dias encontrar com Adão e Eva. E quando aconteceu o pecado, Ele perguntou, quem te disse que você está nu? Quem te disse que você está dessa forma? Percebendo esse distanciamento. E a partir dali, você já vê o homem se escondendo de Deus, você já vê o homem se afastando do Senhor. Mas Deus sempre quis essa proximidade. E Cristo veio resgatar essa proximidade. Através do quê? Através do relacionamento pais e filhos. Através desse relacionamento onde eu semeio dentro do meu lar, enquanto pais, na vida dos meus filhos, essa facilidade de chegar a mim, de poder sentar comigo, de poder conversar comigo, de poder ouvir os meus conselhos. E outra coisa, de entender os nãos. Não. Por exemplo, os filhos
tá quase na hora do almoço, ou perto da hora da janta, e a criança quer um chocolate. Você vai deixar comer chocolate? Porque ele quer. Ah, ele quer. Ele se joga no chão, ele faz aquele escândalo. Eu quero chocolate agora, eu quero agora. Não, mas agora é hora de comer salgado. Mas ele quer o chocolate. E você, como pai, tem duas opções. Ou você dá, e ele cala a boca e para de chorar. Ou você não dá, e se mantém firme na tua posição, apesar do choro. Deus, irmãos, ele responde sim às vezes, mas ele também diz não. Tem coisas que ele não vai nos dar naquele momento, porque aquilo que nós estamos pedindo vai nos fazer mal. Não vai ser bom para nós. Porque se nós soubéssemos o que vai acontecer amanhã e depois, nós nem pediríamos isso que estamos pedindo. Mas Deus sabe. Nós, enquanto pais, sabemos que se nós dermos chocolate para os nossos filhos antes do almoço, antes da janta, ele não vai comer comida saudável. Ele não vai comer aquilo que é necessário para ele ser saudável. Então eu não vou dar. Por mais que meu filho não entenda, eu não vou dar. Ele não está vendo lá na frente, mas eu sei. Eu estou vendo. Então quando eu digo não para o meu filho em casa, quando ele se esperneia, quando ele quer aquilo naquele momento, quando eu permito essa frustração, eu vou treiná-lo para quando Deus disser não para ele. Para quando Deus falar, agora espera. Não é agora, não é já. Você vai ter que esperar um pouquinho. Daqui a pouco você vai ter isso que você quer. Então nós, enquanto pais, precisamos realmente exercitar este lugar de honra. Esse lugar de alguém que sabe porque está ali dentro, que sabe que foi chamado para cuidar dessa criança, cuidar desse adolescente, cuidar dessa família. Amém, queridos? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém quer comentar algo? Quer contribuir? Amém. Alguém gostaria de cumprir? Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fiquei pensando, então, quais são os motivos que nos mantêm próximos dos nossos pais e quais são os motivos que nos afastam dos nossos pais? Fiquei pensando nessas duas coisas. E eu pensei o seguinte: por que nós queremos ficar com nossos pais? Porque é muito bom estar com pai e mãe, porque pai e mãe é uma delícia mesmo. Viver juntos é muito bom, sentar à mesa e comer juntos, ter aquela comunhão é muito maravilhoso. Mas chega um tempo na vida dos nossos filhos que eles precisam partir. Eles precisam seguir a sua vida. E eles precisam ser treinados para essa despedida. Treinados para poder realmente seguir. E na palavra de Deus eu encontrei 2 motivos para um filho sair da casa do pai. O primeiro motivo, vamos ver se vocês vão adivinhar qual é o primeiro motivo. Quem lembra qual é o primeiro motivo? Isso, pastor Daniel. Casamento. Casamento é o primeiro motivo para um filho sair da casa do seu pai. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, e está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Em Efésios ele diz assim: por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unir-se-á a mulher, e serão os dois uma só carne. Então eu vou deixar meu pai e minha mãe. Não dá para trazer a esposa para dentro da casa do pai, e não dá para trazer o marido para dentro da casa do pai, certo? Deixará o pai e a mãe. Isso quer dizer o quê? Eu estou preparado, eu tenho autonomia, eu já sou um adulto, eu já sei o que eu quero. Deixar pai e mãe quer dizer independência. Eu sou independente, eu tenho capacidade intelectual, mental, espiritual, social para construir uma vida com alguém. E ele continua dizendo: deixará pai e mãe e unir-se-á a mulher. Quer dizer, mesmo propósito, mesma direção, os mesmos desejos, e os dois serão uma só carne, que seria a relação conjugal, que vem logo em seguida, depois do casamento. Então o casamento é o primeiro motivo para alguém deixar a casa do pai e da mãe. Um outro motivo que eu encontrei para alguém deixar pai e mãe está em Lucas capítulo 14, versículo 26, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então o segundo motivo para deixar pai e mãe é para fazer a obra de Deus, é para fazer o ministério do Senhor, é para seguir o chamado que Deus tem, é para andar na direção daquilo que Deus verdadeiramente tem para a tua vida. Então esse seria o segundo motivo. Eu vou deixar a casa do meu pai e da minha mãe para fazer escola bíblica. Eu vou deixar a casa do meu pai e da minha mãe porque eu
fui chamado para ser pastor, para ser um evangelista, porque eu quero fazer missão, porque eu tenho sentido isso debaixo da bênção do meu pai e da minha mãe. E aqui tem um detalhe importante. Tanto o casamento quanto eu sair para fazer missão, para fazer a obra do Senhor, eu preciso da bênção dos meus pais. Eu preciso que eles me abençoem, que eles me enviem, que realmente eu me sinta capacitado espiritualmente, protegido espiritualmente para seguir o meu caminho, com bagagem. Realmente meus pais durante todo o período me deram condições, me alimentaram, me deram bagagem espiritual, me deram bagagem para seguir. Então eu recebo a bênção dos pais e saio. Então essas duas formas de sair de casa é debaixo da bênção. Amém? Eu saio debaixo da bênção, eu saio debaixo da ordem, eu não estou desonrando meu pai e minha mãe, eu estou realmente debaixo da ordem. Porém, nós sabemos que nem tudo é flores dentro da família. E tem pessoas que saem por outros motivos. Saem por causa de trabalho, saem porque querem tentar uma vida nova num outro lugar, num outro país, enfim, como é o caso de alguns que estão participando aqui desse momento. Desde que isso tudo esteja debaixo da proteção do Pai, da bênção do Pai, que você sabe que você foi empoderado pelo seu Pai para seguir, para realmente avançar, para realmente se tornar pessoa responsável, você está ok, você está honrando o seu Pai. Amém, queridos? Então, nós temos essa situação, a bênção dos pais, a proteção dos pais no sentido de te capacitar nisso tudo. Mas eu acredito que você já ouviu falar de dois termos que eu gostaria de compartilhar dentro desse aspecto ainda, de sair fora da bênção ou de não honrar tão bem esse pai e essa mãe. Já deve ter ouvido falar naquele termo ovelha negra, bode expiatório, aquela pessoa assim que sai da linha, aquela pessoa que não se adequa, aquela pessoa que não se dobra diante da relação familiar. A ovelha negra ela é um termo muito comum que designa aquele jovem ou aquele adolescente que não faz tudo aquilo que os pais querem que ele faça, que é o dito rebelde, né? Não se dobra, não se coloca, não se posiciona. E a gente tem alguns aspectos dentro dessa ovelha negra, vamos dizer assim, essa pessoa que não entra, não se encaixa dentro dessa família. Ela pode não se encaixar, porque realmente foi alimentado por aquilo que é externo, por colégios, por amigos, e acaba se desvirtuando dos valores dentro da família, ou ele pode estar sendo a parte mais saudável dessa família. Uau, saudável? Como assim saudável? Porque talvez ele está dizendo que essa família não está funcionando bem. Os filhos eles têm essa característica. Quando alguma coisa não está bem na dinâmica familiar, quando as coisas estão confusas na dinâmica familiar, normalmente um filho vai manifestar o sintoma. Ou o mais velho, normalmente, ou do meio. São os que normalmente apresentam esse sintoma. Então o que eles vão fazer? Eles vão se posicionar no sentido de criar atritos dentro dessa dinâmica, de mostrar, olha, não está bom. Aí o pai vai ficar nervoso, a mãe vai ficar nervoso, o outro irmão vai ficar nervoso. As coisas vão ficar complicadas nessa dinâmica, mas no sentido de realmente atrair para ele assumindo a responsabilidade de que as coisas não estão bem. E mostrando, jogando na cara, expondo, ó, não está bom. As coisas nessa casa precisam mudar, alguém precisa mudar. Eu não estou satisfeita, as coisas não estão bem. Então tem essa configuração também. E quando eu olho para o bode expiatório, eu olho para aquela pessoa que assume a culpa de tudo. Os irmãos sabem que em Levítico 16, do 21 ao 22, Deus dá orientação para Arão, para ele pegar um bode, colocar a mão sobre o bode. Irmãos, lembram dessa passagem? Colocar a mão sobre o bode, confessar todos os pecados para aquele bode, depois pegava aquele bode, colocava fora do arraial e uma pessoa designada, alguém que estava santificado, designada, levava aquele bode para bem distante do arraial, levando todo o pecado do povo. Então, esse era conhecido bode expiatório, quer dizer, aquele que leva o pecado, aquele que leva a transgressão. E dentro da família nós também temos pessoas que acabam assumindo este papel. É aquela pessoa que por mais que faça tudo certo, por mais que ela se esforce, ela ainda não é suficiente. E por que nós temos essas duas configurações principais? Tem muitas outras, mas eu quero me ater a essas duas. Porque às vezes nós dizemos dentro da nossa casa assim, eu amo meus filhos iguais.
eu trato meus filhos todos iguais. Para mim todo mundo é igual, eu trato todo mundo igual, eu amo tudo igual. Porém, queridos, isso é um perigo. E por que isso é um perigo? Pelo seguinte, por exemplo, eu sou uma pessoa assim que eu não gosto muito de abraço, sou de descendência alemã e sou do sul do meu país, do sul do Brasil, né? Lá do sul. Uma região mais fria, a pessoa fica mais dentro de casa, fica mais fechadinho. Agora, se a gente vê o Pedro Neri, que está aí, o pastor Pedro Neri, por exemplo, ele já tem baiano, já tem italiano na descendência dele, já é paulista, aqui, né? Viveu aqui, então ele gosta de abraçar, de apertar todo mundo, de andar com todo mundo e tal. Vamos imaginar então que nós dois fazemos parte da mesma família. Nós dois somos da mesma família, mesmos pais, ok? Mesmos pais. Só que com essa constituição interna diferente. Se os nossos pais nos tratar da mesma forma, será que nós vamos nos sentir amados pelos nossos pais? Eu não queria abraço meus pais, mas eu gostaria que eles me valorizassem. Olha, Sandra, que bom que você faz muito bem, parabéns. Já o Pedro não quer elogio, Pedro quer abraço, Pedro quer colo, Pedro quer beijo. Se os nossos pais nos tratarem igual, um de nós não vai ficar satisfeito, concorda comigo? Então nós, enquanto pais, nós temos um desafio de entender como nossos filhos funcionam, de perceber como que eles gostam e como que é que eles se sentem amados, como que eles acatam esse ser amado. Porque quanto mais eu conheço meu filho, seus limites, a forma de se relacionar, melhor vai ser meu contato com ele e mais facilmente ele vai me honrar e me respeitar. Eu fui professora de educação infantil durante 14 anos e eu tinha uma média assim, por ano na sala de 15 alunos, 16 alunos. E desses 16 alunos, um era diferente do outro. Então, por exemplo, tinha aluno que entrava, me dava um beijo e ia embora, me dava um beijo. Mas tinha aluno que ia para eu pegar um beijo dele, eu tinha que sair correndo atrás dele. Ele queria que eu o beijasse, mas ele queria que eu corresse atrás. Se eu não corresse atrás, ele não ia dar um beijo. E tinha aquele outro aluno que nem me toca. Não me dá beijo porque eu não gosto. Não me dê abraço porque eu não gosto. Então eu precisava entender e respeitar esse aluno e entender que ele não estava me amando menos. E nem eu estava amando menos ele se eu não o abraçasse e não o beijasse. Da mesma sorte que eu precisava correr atrás daquele outro e brincar e apertá-lo, porque era a forma com que ele entendia que ele era amado e que ele era importante. Nós precisamos entender isso dentro da nossa casa. Entender os nossos filhos e realmente captar a forma com que eles se sintam amados. Para quê? Para não entrar nessa situação de ser responsáveis pela casa, carregando o pecado dessa família. Não, eu tenho que padecer, eu vou chamar atenção para mim, para os outros ficar bem, eu vou ser aquela ovelha negra, porque se preocuparem comigo, o restante da família vai estar bem. Como aquela criança ou adolescente que percebe que os pais não estão se relacionando bem e acabam por manifestar comportamentos alterados para que os pais voltem a atenção para ele e não briguem e não haja desentendimento, como também acontece. Então, ter a atenção dos nossos filhos e ter a honra dos nossos filhos e realmente fazer o papel que Deus nos designou, também passa por aquilo de perceber o comportamento dos nossos filhos, perceber o temperamento que eles têm, perceber a personalidade que eles têm e como que eles funcionam. Eu comecei falando aqui hoje sobre as famílias da Bíblia, né? E eu gostaria de resgatar uma delas, a família de Jacó. Você vê que Jacó ele realmente tinha o preferido, José. José era o preferido dele, José ganhou a roupa lá especial, José tinha tudo que ele queria, José era o queridinho. Só que isso trouxe para ele uma carga muito negativa diante dos irmãos dele. Uma carga terrível diante dos irmãos, que fez com que os irmãos os vendesse para o Egito, né? Afastando ele assim do seu pai, criando toda uma dinâmica. Claro que nós sabemos que era o propósito do Senhor nisso, né? Os irmãos de José ajudaram José a cumprir os sonhos de Deus, a gente sabe tudo isso, mas a atitude de um pai, né, a forma de um pai se comportar dentro de casa, trouxe inimizade entre os irmãos, trouxe conflito entre os irmãos e afastou os irmãos dessa dinâmica. Amém, queridos? Então nós como pais também podemos unir os nossos filhos ou podemos desunir os nossos filhos da forma com que nós nos relacionamos com ele. E daí eu quero falar sobre o quê?
sobre comparações. Ah, por que você não é igual ao teu irmão mais velho? Por que você não é igual ao teu irmão mais novo? Por que você não é tão estudioso? Por que você não tira notas tão boas? Né? E esse relacionamento de comparação, ele é prejudicial dentro da nossa família e acaba nos prejudicando enquanto relacionamento espiritual. Por quê? Porque nós vamos ir para a igreja e se a gente não for o cara que toca violão, a gente não vai ser tão bom o suficiente. Se a gente não for aquele que prega ou aquele que canta muito bem, a gente não vai ser bom o suficiente. Então a gente vai começar sempre a nos comparar dentro da igreja, dentro dessa dinâmica com alguém terceiro, alguém diferente, porque nunca nós e nós mesmos seremos suficientes. Isso por quê? Porque de um relacionamento familiar que não foi tão seguro, tão bom e tão efetivo na nossa constituição, na nossa direção enquanto pessoa. Amém, queridos? Estão me entendendo? Estão me fazendo claro para os irmãos? Então, eu quero reforçar isso para os irmãos, que nós, enquanto pais, nós verdadeiramente incentivamos o relacionamento dos nossos filhos para com Deus. E nós hoje, como adultos, temos um melhor ou um pior, talvez uma maior dificuldade, uma melhor facilidade em nos relacionar com Deus, por causa do nosso histórico familiar. Mas há esperança. Se o nosso relacionamento com Deus, de repente, é um relacionamento assim, meio distante, não é tão afinado como um pai que olha para o filho, como um filho que olha para um pai, há esperança. Hoje pode ser esse dia de você parar um pouquinho e pensar como tem sido o teu relacionamento com Deus. Como é que você tem se relacionado com Ele? Você tem chamado Ele de pai? Você tem dito paizinho? Você tem se deixado falar, você tem ouvido os conselhos que Ele tem para te dar? Tu tem separado o tempo para ouvir o que Deus tem para te ensinar? Ou já tem agido, já tem feito as coisas e só dito, ó pai, toma conta, Jesus, ajuda aqui, Senhor, faz isso, Senhor. Ou você tem tido aquele tempo de pedir conselho, de sentar com o Pai Celestial e dizer, Pai, pequei e não sou digno, mas estou aqui e preciso da sua ajuda. Eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. Eu só tenho plano de fazer a sua vontade, de andar contigo, de caminhar contigo. Eu não sei, Senhor, eu não tenho outro campo, eu não tenho outra direção, eu não tenho outra escapatória, eu só tenho o Senhor. Eu não quero dar jeito, eu quero aprender contigo, eu quero ser direcionado por ti. Deus, nesse tempo, Ele quer isso de nós, irmãos. Esse é um tempo em que Deus quer ser Pai. Esse é um tempo em que Deus quer realmente participar da nossa vida. Onde nossos momentos de oração, nossos momentos de intimidade com Deus, sejam realmente momentos de intimidade com Deus. De aproximação, de aconchego, de deitar no colo do Pai, de ouvir Ele acalentar o nosso cabelo, de ouvir as batidas do coração dEle, de realmente entender que nós temos um Pai Celestial que nos ama, que nos compreende, que sabe dizer não e que nós vamos nos frustrar, mas isso mostra o amor dele por nós, que fala sim e nós ficamos muito felizes e aplaudimos e glorificamos, e que principalmente, acima de todas as coisas, não nos compara, porque Ele deu talentos para cada um de nós, talentos excelentes, talentos maravilhosos, e esses talentos que Ele nos deu, sendo 1, 5 ou 3, não importa, Ele exige de nós, Ele pede de nós que nós o multipliquemos, que nós realmente avancemos dentro daquilo que Ele já tem nos possibilitado. Nem todos nós vamos estar em outdoor, nem todos nós vamos estar em cima dos púlpitos, mas todos nós podemos estar no quarto secreto, todos nós podemos entrar no secreto e falar com Deus e buscar a presença de Deus. Todos nós podemos chegar mais perto do Senhor e ouvi-lo direcionar as nossas vidas. Todos nós. Deus tem nos convidado a esse tempo. Deus tem nos convidado a realmente olhar para dentro de nós e entrarmos com mais profundidade nesse relacionamento com Ele. Então, meu convite hoje para você é de realmente a gente fazer uma análise de como nós temos sido exercido, melhor dizendo, esse papel de pai para os nossos filhos. Se nós temos realmente sido esse representante de Cristo, essa pessoa que representa o Todo-Poderoso, a figura que merece honra, que se posiciona em honra, que é sim, sim, que é não, não, que sabe dizer não, que sabe dizer sim, que entende essa dinâmica, que conhece o seu filho, mas enquanto filhos de Deus, nós também possamos parar um pouquinho e analisar de como que nós temos nos relacionado com Deus e parar um pouco
avaliar, se olhar para dentro de nós e olhar nos olhos do Senhor e não só para as mãos dele, porque o servo só olha para as mãos, mas o filho olha para os olhos do pai, olha para aquilo que o pai está falando. Que a gente possa reavaliar as nossas posturas, os nossos conhecimentos, as nossas atitudes, e que a partir de hoje nós nos aproximemos mais de Deus como um filho que se aproxima do pai, como um filho que honra o seu pai. Honra o pai em que aspecto? Que fala com ele antes de tomar uma decisão, que não toma atitudes precipitadas, que para antes, espera Deus falar, mesmo que demore, e que se a resposta for um não, eu vou entender que talvez esse não veio para mim, porque eu não vejo o que vai acontecer daqui um ano, daqui 6 meses, daqui uma semana, mas o meu pai, ele vê. E entendendo que Deus sabe das boas coisas para mim, e entendendo que os pensamentos do Senhor são mais altos que o meu, entendendo que verdadeiramente o Senhor tem nos amado, tem nos separado, tem nos chamado, e Ele quer ter um relacionamento conosco diário, todos os dias de intimidade. Eu quero te convidar a separar tempo do seu dia para entrar nesse lugar secreto, deitar no colo do papai e dizer: pai, e aí? Estou olhando para fora da janela, para onde que eu vou? O que que eu faço? Senhor, eu estou vendo a porta, eu estou disposto a sair por aquela porta. O Senhor me abençoa, Senhor? Estou no caminho certo? É por aqui mesmo? É desse jeito que o Senhor quer que eu faça? Eu quero a tua bênção, eu quero sentir a tua presença, eu quero caminhar contigo como um filho que conhece o pai que serve. Não quero fazer que nem o filho pródigo, não quero pedir minha herança adiantada, não. Quero ficar aqui até o tempo determinado contigo, papai. Amém, amados? Amém, pastor? Eu gostaria de deixar essa palavra com vocês, né? Tinha algumas outras coisas que eu tinha separado aqui, mas Deus disse que é até aqui, né? Então, eu desejo do fundo do meu coração, assim, que desse dia em diante nós possamos, se você já faz, ótimo, maravilhoso, mas se você ainda não faz, e eu sinto no meu coração que tem pessoas ouvindo esse momento, que até hoje tiveram um relacionamento com Deus, de um Deus distante, de um Deus todo poderoso, que tem fé, são pessoas de fé, são pessoas assim que acreditam em Deus, são pessoas assim que amam a Deus, mas que ainda não entenderam que Ele não quer só ser seu Deus, Ele quer ser seu Pai. Pessoas que têm traumas no seu coração, de relacionamento com seu pai biológico, seu pai aqui da terra, pessoas que não conseguiram perdoar seu pai, pessoas que quando lembram do seu pai só lembra de coisas ruins, só lembra de brigas, de discussões, de momentos terríveis, mas Deus, Ele quer ser esse pai amoroso, Deus quer ser esse pai que está junto, esse pai que perdoa, esse pai que acolhe, esse pai que verdadeiramente não abre mão de ti. Então que você possa se sondar o seu coração e entrar nesse quarto secreto de intimidade com Deus.